A vida crucificada. Como viver uma experiência cristã mais profunda. A. W. Tozer. Introdução. Um jeito diferente de viver. Algumas datas são tão cruciais que alteram todo o curso da história. Pena que muitas delas repousam confortavelmente nas sombras da obscuridade. Uma dessas datas na vida de A. W. Tozer me desconcerta. Conforme se conta, Tozer, pastor na época, visitava uma de suas livrarias favoritas no centro de Chicago. Enquanto vasculhava as prateleiras de livros usados tão familiares para ele, deparou com um livro antigo que nunca vira. Comprou o livro e o levou para casa, e sua vida nunca mais foi a mesma. O nome do livro era Conselho Espiritual, e seu autor, François Fenelon. Aqueceu-lhe o coração. Ainda que Tozer permitisse a outros tomar emprestados muitos livros de sua biblioteca particular, ele nunca deixou que esse livro saísse de seu domínio até o dia de sua morte. Ele tanto falava sobre o livro que as pessoas começaram a perguntar a respeito. Pelo que sabia, o livro estava esgotado e não havia outros exemplares disponíveis. Um homem ficou tão interessado na obra que, apesar de Tozer não lhe permitir tirá-la de sua biblioteca, autorizou que a consultasse e datilografasse capítulo por capítulo. Essa era a importância que Tozer atribuía ao livro. Para seu grande prazer, o livro foi por fim republicado numa edição atualizada e ampliada, com o título de Perfeição Cristã. Quando lemos o livro de Fenelon, logo reconhecemos um pulsar também compartilhado por Tozer. Não há duas pessoas mais parecidas no campo espiritual. De fato, a obra de Fenelon inspirou Tozer de tal maneira que, se você ouvir os sermões dele com atenção, conseguirá captar as palavras de François Fenelon a respeito, à espreita, em muitas ocasiões. Tozer, é claro, estava familiarizado com as obras de outros grandes escritores, A. B. Simpson, John Wesley e Andrew Murray, para citar alguns. Mas alguma coisa em François Fenelon agitava as profundezas de seu coração e sua paixão por Deus. O livro de Fenelon apresentou a Tozer toda uma linhagem de místicos cristãos, uma palavra pouco aceitável nos círculos evangélicos da época de Tozer, e mesmo agora. E ele passou a apresentar esses místicos à igreja evangélica daquele período. Tozer estava menos interessado na literatura e que na procura de Deus. E se um autor conseguia abrir seu coração para ter mais de Deus, ele estava interessado nessa pessoa. À medida que você ler este livro, descobrirá muitos desses antigos santos de Deus que revolveram a imaginação de Tozer, aparecendo e desaparecendo e enriquecendo a mensagem que lhe era tão importante. Na juventude, Tozer era principalmente evangelista. Ainda que também fosse pastor numa igreja local, gastava boa parte do tempo percorrendo os Estados Unidos em conferência de igrejas e em retiros. Sua mensagem na época era evangelística. Entretanto, depois de encontrar François Fenelon, sua mensagem começou a mudar. Quando nos encontramos com Tozer neste livro, vemos um homem inflamado com a mensagem da vida crucificada. A vida crucificada e a perfeição cristã. O que Tozer, porém, entendia por vida crucificada? Este livro inteiro é uma resposta a essa pergunta, mas aqui só podemos dizer que é a vida que Cristo resgatou na cruz, redimiu do julgamento do pecado e tornou um sacrifício digno e aceitável a Deus. Isso representa uma qualidade de vida que está muito acima de qualquer coisa que seja natural. É totalmente espiritual e resultado de uma inspiração dinâmica do alto. Outro termo que não era comum entre os evangélicos dos dias de Tozer
era perfeição espiritual. A expressão veio de François Fenelon e revela a paixão do coração de Tozer. Tozer foi rápido em indicar que não queria nenhuma relação com algo que não tivesse autoridade bíblica e também lançou fora tudo o que era extra-bíblico. Entretanto, perfeição espiritual foi um termo que Tozer descobriu ser bíblico, como escreve Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Essa deveria ser a grande paixão do coração cristão, prosseguir em direção ao que o apóstolo Paulo denominou perfeição. Muitas coisas acerca da vida crucificada interessavam a Tozer. Era uma vida absoluta, irreconciliavelmente incomparável com o mundo. Respirava o ar rarefeito do céu enquanto caminhava sobre a terra. Para o cristão, significava a morte absoluta do ego e o ressurgimento de Cristo em sua vida. Tozer ensinou enfaticamente que Cristo não morreu na cruz só para salvar as pessoas do inferno. Antes, morreu na cruz para que todos possam tornar-se um com Cristo. Esse conceito foi tão importante para Tozer pessoalmente que tudo o que ficasse entre ele e aquela unidade com Cristo precisava ser enfrentado com coragem e abolido a qualquer custo. A mensagem da vida crucificada não era um conceito novo. O próprio Tozer observou que todos os grandes cristãos do passado escreveram de algum modo acerca dessa ideia. Ela era o fator unificador entre uma vasta diversidade de cristãos ao longo dos séculos. O legado dos pais da Igreja, dos reformadores, dos avivalistas, dos místicos cristãos e dos inistas ressoou sobre essa mesma mensagem. E ainda que possam discordar em muitos pontos, nessa única área havia entre eles uma unidade sem igual. A ênfase da vida crucificada era prosseguir, sem considerar as dificuldades e apesar do custo, em direção ao estado de perfeição espiritual. Uma mensagem difícil. Tozer confessava com frequência que preferiria simplesmente falar sobre Deus o tempo todo, sobre como Deus é maravilhoso e como é maravilhoso estarmos a caminho do céu, desfrutando das bênçãos do Senhor dia após dia. Ele preferiria pregar sermões positivos desse tipo, mas o Espírito o instou a explorar as questões mais profundas relacionadas a Deus. A vida cristã era mais que ser simplesmente salvo do passado e dos próprios pecados. Era mais que ter um tempo feliz no caminho para o céu. Tozer via as igrejas evangélicas e fundamentalistas da época vendendo-se para o mundo, assim como as igrejas liberais haviam feito antes delas, e isso o deixava muito perturbado. Incomodava-o ver aquelas igrejas comprometidas com os valores mundanos e escorregando para o erro sombrio do liberalismo. Ele se atormentava com o fato de as igrejas evangélicas estarem adotando medidas mundanas para aumentarem a audiência e percebia que muitos líderes estavam usando isso para se autopromoverem. Era o retrato de uma época do que se pode chamar de credulidade barata. Simplificando a ideia, era que se você dissesse que acreditava em Jesus, tudo mais estaria certo. Você não precisa mudar nada, pois Deus o ama exatamente como é. Esse tipo de mensagem deixava o Dr. Tozer profundamente indignado, e ele dava o seu melhor quando ficava indignado. Foi por esse motivo que durante os últimos anos de sua vida, Tozer pregou e escreveu acerca da importância de viver a vida crucificada. Ele sentia uma urgência espiritual interior de fazer soar a trombeta, conclamando a igreja de volta às raízes da mensagem cristã. A mensagem de Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27.
Várias vezes disse: Deus não me chamou para coçar as costas das pessoas, e qualquer um que o ouvisse pregando ou que lesse algum dos seus editoriais saberia que isso era bem verdade. Ele não estava interessado em fazer que as pessoas se sentissem bem consigo mesmas. Aliás, sua agenda era exatamente oposta. Para Tozer, não havia nada de bom nos seres humanos, nem mesmo nos cristãos. O único bem estava em Cristo. O alvo de Tozer não era atacar ninguém, mas sempre procurava falar a verdade, conforme a reconhecia em amor. Como você pode imaginar, isso nem sempre lhe trazia amigos. Certa vez, Tozer disse ao Dr. Martin Lloyd Jones que, pregando, ele se excluíra de todas as conferências bíblicas dos Estados Unidos. Claro que isso era um exagero, porque ele foi requisitado para conferências bíblicas em todo o país até morrer. Mas alguns lugares não o convidaram mais. Sem se importar, ele permanecia firme e intransigente nessa questão por causa daquilo que entendia como a seriedade da condição da igreja evangélica. Ele não se considerava chamado por Deus para alisar plumas desordenadas. Pelo contrário, seu chamado era para desordenar as plumas. O reverendo Ray McPhee, pastor assistente do Dr. A.W. Tozer, por muitos anos, contou-me certa vez a seguinte história. Tozer estava participando de uma convenção de santidade que celebrou seu 50º aniversário. Seria o pregador principal, e havia certo número de preliminares antes que ele subisse ao púlpito. As pessoas festejavam, cortando pela metade a gravata dos homens. Havia cantos improvisados nos moldes do que poderíamos chamar de karaokê, e todos desfrutavam de um bom tempo às antigas, celebrando o aniversário. McPhee via Tozer batendo o pé direito. Quanto mais o tempo passava, mais ele batia o pé direito. McPhee sabia que Tozer estava ficando impaciente. Quando Tozer subiu ao púlpito, suas primeiras palavras foram: "O que aconteceu com vocês, povo da santidade?" Então os levou ao depósito de lenha espiritual para onde nunca tinham sido levados. Nada era mais sério para Tozer do que as coisas de Deus. Ele tinha senso de humor, mas não considerava a reunião do povo de Deus uma ocasião fútil, e sim um tempo de culto e adoração a Deus. Para ele, se fosse preciso oferecer diversão para reunir uma multidão, isso não seria cristão. O desafio da vida crucificada. Este livro é um remédio poderoso para aquilo que Tozer considerava uma doença espiritual grave. Quanto mais grave a condição, mais radical o remédio, e por esse motivo Tozer se dispunha a confrontar as pessoas de forma inflexível com a mensagem da vida crucificada. Deve-se dizer que essa mensagem não chegou a Tozer sem curso. Muitas vezes seus amigos e sua família não o compreenderam. Certa vez ele escreveu um editorial intitulado "Os Santos Andam Sós", com base na própria experiência. É fácil seguir a multidão, mas aquele que se dedica a viver a vida crucificada sempre será duramente atingido pelos ventos da oposição e dos maus entendidos. Assim, viver a vida crucificada não é uma proposição simples. Aliás, você jamais enfrentará desafio maior. O preço certamente é alto. A trilha é difícil. O caminho é com frequência solitário, mas as recompensas de conhecer Deus numa comunhão íntima compensarão a jornada. Reverendo James L. Snyder. Parte 1. O fundamento da vida crucificada. Capítulo 1. A importância da vida crucificada. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Nada pesa mais em meu coração que o tema deste estudo. Se não houvesse um ensino bíblico tão crucial, seria possível ignorar as controvérsias e seguir outro rumo.
Entretanto, esse não é o caso. O tema da vida crucificada é vitalmente importante para a saúde e o crescimento da igreja. A igreja não é algo abstrato e impessoal, flutuando no espaço. Pelo contrário, é composta por indivíduos que confiaram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A saúde da igreja é diretamente proporcional à saúde de cada indivíduo cristão. Para a igreja crescer e ser saudável, os indivíduos cristãos que formam a igreja precisam crescer espiritualmente. Só uma igreja dinamicamente saudável pode ter a esperança de cumprir a comissão de Cristo, de ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Marcos, capítulo 16, versículo 15. É preciso entender uma coisa importante. Nem todos os cristãos são iguais. Jesus disse em Mateus, capítulo 13, versículo 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Entre nós, muitos estão satisfeitos em serem cristãos de índice 30, mas o desejo de nosso Senhor é que haja esforço para nos tornarmos cristãos de índice 100. A pergunta, portanto, é: como avançaremos para esse estágio? Esse é o foco desse livro. Penso que a minha tarefa é instigar os cristãos de índice 30 e 60 a prosseguirem até a máxima experiência cristã, serem cristãos de índice 100. O caminho para isso é viver a vida crucificada. Não seria incorreto dizer que a maior parte da literatura cristã de hoje tem em vista os cristãos de índice 30. Alguns podem arriscar-se dirigindo-se aos cristãos de índice 60, mas é seguro dizer que poucos se concentram nos cristãos de índice 100. Este livro é dedicado exatamente a isso. Simplesmente o chamo de A Vida Crucificada. Nesse caso, tenho a incumbência de definir alguns elementos que usarei ao longo de todo o estudo. Se eu usar um termo e o leitor compreender de um modo diferente daquele que eu estiver usando, rompe-se a comunicação. Assim, permita-me definir alguns dos conceitos básicos que serão desenvolvidos em todo esse estudo. A vida crucificada. Primeiro, preciso estabelecer o que quero dizer quando uso o termo a vida crucificada. Uma variedade de expressões tem sido empregada desde os dias apostólicos para definir o assunto, como a vida mais profunda, a vida superior, a vida inteiramente santificada, a vida cheia do Espírito, a vida cristã vitoriosa, a vida transformada. Mas depois de examinar parte da literatura produzida sobre o assunto, nada me parece mais profundo, elevado, santo ou mais cheio do Espírito que o cristianismo comum. Para alguns, a expressão parece uma simples frase de efeito. Inconsistência estranha. O que entendo por vida crucificada é uma vida inteiramente entregue ao Senhor, em absoluta humildade e obediência, um sacrifício agradável ao Senhor. A palavra crucificada leva-nos de volta ao que Cristo fez na cruz. O versículo-chave para isso é Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Do ponto de vista natural, a vida crucificada é carregada de contradições. A maior contradição, claro, é o termo em si, vida crucificada. Se uma vida estiver realmente crucificada, estará morta, não viva. Mas como uma pessoa pode estar morta e viva ao mesmo tempo? Está morto, mas ainda vivo, é uma das inconsistências estranhas da vida estabelecida para nós pela morte de Jesus Cristo. Mas como são benditas essas inconsistências aparentes. Prova bíblica. Este estudo
Não defende nenhum tipo de experiência cristã que não seja estritamente baseada nos ensinos claros das Escrituras. Tudo o que é ensinado neste estudo deve enquadrar-se na palavra de Deus inteira. Qualquer um consegue provar qualquer coisa juntando textos isolados. Qual é o ensino da palavra de Deus toda? Essa é a questão que precisa ser considerada. Muito do cristianismo contemporâneo é formado de empréstimos das filosofias do mundo e até de outras religiões. Frases e lemas que à primeira vista parecem magníficos, mas não têm raízes nas escrituras ou principalmente reforçam a autoimagem de alguém. Qualquer que seja o ensino ou o professor, precisamos exigir rigorosamente provas bíblicas. Se não for possível apresentar essas provas, o ensino deve ser rejeitado de imediato. Isso pode soar legalista, mas é um dos absolutos que faz parte da experiência cristã. O cristão vive e morre pelo livro. Não estou defendendo, neste estudo, nada que não possa ser provado pelas Escrituras, e não estou referindo-me a um só versículo aqui e ali, mas todo o conselho de Deus. Cremos na Bíblia inteira, não em trechos e partes. A Bíblia toda sustenta a ideia de progredir rumo à perfeição espiritual na vida cristã. A perfeição espiritual é o que o apóstolo Paulo desejava e anunciava. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 12. A vida crucificada é uma vida absolutamente dedicada a seguir Jesus Cristo, a ser mais parecido com Ele, a pensar como Ele, agir como Ele, amar como Ele. Toda a essência da perfeição espiritual está inteiramente relacionada a Jesus Cristo. Não há regras e regulamentos, não ao que vestimos ou ao que fazemos ou deixamos de fazer. Não devemos parecer iguais uns aos outros, devemos parecer com Cristo. Todos nós podemos perdoar-nos, todos nós podemos perder-nos nos detalhes da religião e ignorar a alegria gloriosa de seguir Cristo. Qualquer coisa que nos atrapalhe na nossa jornada deve ser tratada com um golpe mortal. Os místicos cristãos. Ao longo de todo esse estudo, haverá citações de alguns dos grandes místicos cristãos, remontando até os dias dos apóstolos. É importante definir o que entendo por místico. Esse termo tem sido muito mal empregado e compreendido. Talvez fosse bom adotar um outro termo, mas sempre que algo recebe outro nome, perde um pouco do seu sentido original. Assim, sem nenhum remorso ou hesitação, vou manter-me fiel a esse velho nome. Descobri em todo o meu estudo que esses antigos santos de Deus, os místicos, realmente o conheciam. Místico, portanto, refere-se a alguém que mantém um relacionamento íntimo e direto com Deus. Em minha procura de Deus, quero saber o que eles conheciam acerca do Senhor e como vieram a conhecê-lo em bases tão íntimas. Isso não significa que concordo com tudo o que escreveram, da mesma forma que não consideraria com tudo o que qualquer outra pessoa viesse a escrever. Lá na fazenda, na Pensilvânia, tínhamos uma velha macieira. Era uma árvore torta, de aspecto desolador. Se a visse com displicência, a pessoa seria tentada a desconsiderá-la. Entretanto, apesar do aspecto terrível, a árvore produzia algumas das maçãs mais deliciosas que já comi. Eu tolerava os galhos retorcidos para me deleitar com as frutas. Sinto o mesmo em relação a alguns desses grandes antigos místicos da igreja. Eles podem parecer retorcidos e austeros, mas produziram frutos espirituais maravilhosos. O fruto é o que realmente importa, não sua aparência. Não importa se um homem veste uma túnica ou um terno.
O homem é o que realmente conta. Tenho disposição para desconsiderar muita coisa se o autor conhece Deus de maneira genuína e não de ouvir falar, conforme costumava dizer Thomas Carlyle. Muitíssimo só repetem o que ouviram de alguém que ouviu de outro alguém. É restaurador ouvir uma voz original. Cada um desses místicos tinha essa voz original. A igreja sempre teve esse grupo de pessoas, homens e mulheres, que tinham tamanha sede de Deus e tal paixão para conhecê-lo, que tudo mais ficava em segundo plano. Muitos deles foram perseguidos e atormentados pela igreja estabelecida. Alguns foram até martirizados por causa dessa incontrolável paixão por Deus. Muitos viveram antes da Reforma e não tinham ideia do que significava ser um protestante ou mesmo um evangélico. Geralmente, eles não estavam interessados em rótulos, só estavam interessados em buscar Deus. Esses homens e mulheres não eram protestantes, católicos, fundamentalistas ou evangélicos. Eram simplesmente cristãos em fervorosa busca por Deus. Não agitavam bandeira, exceto Yahvé Nissi. Não tinham uma honra a preservar à parte de Jesus Cristo. Testificavam de uma vida inflamada de amor e adoração a Deus que nada pode extinguir. Nem todos os anos pós a morte deles foram capazes de apagar seu amor fervoroso a Deus. Felizmente para nós, parte da grande literatura devocional da Igreja, pela qual esses homens e mulheres deram a vida para escrever, foi preservada. Ao ler essas grandes obras, somos retirados do nosso tempo e transportados para a maravilhosa mística da busca por Deus. É como se o tempo não tivesse passado entre o autor e o leitor. É difícil ler durante muito tempo esse material e não sentir a paixão pulsante do autor. Isso, na minha opinião, é o que está faltando entre os cristãos hoje, especialmente na igreja evangélica. Pegue qualquer inário, especialmente o antigo, e você encontrará muitos hinos dos grandes místicos cristãos. O empenho deles à procura de Deus só se comparava a seu desejo de partilhar o objeto de seu amor com todos quantos quisessem ouvir. Quem sabe uma de suas citações ao longo deste estudo acenda um fogo em seu coração. O inário cristão. A última coisa que desejo definir é o inário cristão. O meu coração sofre quando o vê cada vez mais negligenciado pelas congregações. O inário cristão é um dos maiores depositários da vida e da experiência cristã. Os homens e as mulheres por trás desses hinos escreveram com base em experiências espirituais profundas. A poética de alguns hinos pode não ser perfeita. Aliás, alguns podem ser bem difíceis de cantar, mas deixar de lado o inário é renunciar a um dos maiores tesouros da igreja. O inário nos liga à nossa herança cristã, um legado que não deve ser negado a essa geração de cristãos. Se queremos avançar para nos tornar cristãos de índice 100, para alcançar a perfeição cristã e a vida crucificada, precisamos dessa ligação vital com a igreja histórica. Se você mostrar a condição da sua Bíblia e do seu inário, poderei predizer corretamente a condição da sua alma. A alma precisa ser nutrida e cultivada, e nada é melhor para isso que o inário cristão. Não consigo imaginar um cristão que não investe um tempo de qualidade no inário. Dificilmente deixo passar uma manhã sem que me ajoelhe com a Bíblia aberta e um inário, cantando confortavelmente e fora do tom os grandes hinos da igreja. Com frequência, aconselho jovens cristãos, depois de terem a própria Bíblia e se disciplinarem na leitura bíblica, a obter um inário. Se um jovem cristão gastar 1 ano lendo os hinos de Isaac Watts e neles meditando, terá uma formação acadêmica melhor que 4 anos no Instituto Bíblico e 4 anos no seminário. Isaac Watts e outros como ele conseguiram incutir a teologia em seus hinos.
esses autores de hinos, tanto homens como mulheres, estabeleceram a teologia cantada da geração deles, e a teologia do coração brota em adoração e louvor melodiosos. A procura da vida crucificada. Viver a vida crucificada não é uma jornada para os fracos de coração. A jornada é dura e repleta de perigos e dificuldades, e não termina até vermos Cristo. Mas, ainda que a jornada possa ser difícil, o resultado de ver Cristo face a face compensa tudo. Face a face. Carrier Break, 1855 a 1934. Face a face com Cristo, meu Salvador. Face a face, como será quando em êxtase contemplá-lo, Jesus Cristo, que por mim morreu? Face a face, irei contemplá-lo, muito além do céu estrelado. Face a face, em toda a sua glória, logo, logo o verei. Vejo agora indistinto, através de um véu escuro, mas vem um bendito dia em que a sua glória será vista. Que alegria em sua presença, quando forem banidos a dor e o pesar, quando os caminhos tortuosos forem retificados e as coisas obscuras esclarecidas. Face a face, ah, momento bendito, face a face para ver e conhecer, face a face com meu Redentor, Jesus Cristo, que tanto me ama. Capítulo 2. O fundamento da experiência cristã. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Um velho provérbio chinês diz que a jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Se esse primeiro passo não é dado, realmente nada mais importa. Se você não está na jornada, não importa falar sobre ela. Muitos cristãos falam sobre viver a vida crucificada, mas nada em sua vida indica que algum dia eles iniciaram a jornada. Entre os cristãos de índice 30, há muita alegria por terem sido salvos, mas nenhuma expectativa de continuarem na jornada rumo à perfeição espiritual. Eles ficam tão felizes por não serem como eram que não conseguem ver o que Deus deseja que sejam. O cristianismo tem um lado glorioso e vitorioso, que poucos cristãos experimentam. Se tenho alguma coisa a dizer à Igreja de Cristo e para os evangélicos no mundo, é nessa área da vida cristã vitoriosa, neste viver a vida crucificada. A nossa fraqueza é que não prosseguimos para conhecer Cristo em intimidade e familiaridade enriquecidas. E pior, nem estamos falando sobre fazer isso. Raramente ouvimos a seu respeito. E esse tema não entra nas nossas revistas, nos nossos livros ou em qualquer tipo de ministério midiático. E também não se encontra nas nossas igrejas. Estou falando desse anseio, desse desejo ardente de conhecer Deus em medida crescente. Esse anseio deveria empurrar-nos adiante, em direção à perfeição espiritual. Creio que 2 motivos básicos explicam isso. Um está relacionado ao ensino da Bíblia sobre a experiência cristã mais profunda. A maioria das igrejas nunca passa do ensino básico de como tornar-se cristão. Mesmo aí, o ensino é bem diluído e, em geral, concentra-se no fato de que um dia morreremos e iremos para o céu. O outro motivo está ligado ao custo. Muitos não se dispõem a pagar o preço associado à vida cristã vitoriosa. Erroneamente, aprendem e creem que a vida cristã é uma viagem gratuita que, por fim, acaba no céu. Afinal, Jesus pagou o preço integralmente. Ao longo de todo esse estudo, quero tratar desses 2 fatores. O que é ser cristão? O primeiro fator a tratar é simplesmente o que é ser cristão. Todos os tipos de definições vagam em torno do conceito, mas só as que têm raízes nas Escrituras são válidas. Quantos pensam que são cristãos porque alguém lhes disse que são?
Imagine seguir pela vida acreditando que você é cristão porque alguém lhe disse que você era. Então você morre e descobre que não era. De modo bem simplificado, o cristão é aquele que mantém um relacionamento correto com Jesus Cristo. O cristão desfruta de um tipo de união com Jesus Cristo que supera todos os outros relacionamentos. Esta é a geração das perguntas. Todos parecem ter as próprias perguntas. As perguntas são importantes, porém é mais importante fazer as perguntas certas. Um advogado bem-sucedido ganha ou perde a causa simplesmente pelas perguntas que faz ou deixa de fazer. As perguntas não têm fim e podemos ficar atolados tentando responder a cada mínima pergunta. Encontrar a saída do labirinto de perguntas hoje é uma rota quase impossível. Creio que tudo isso pode ser reduzido a uma única pergunta importante que, respondida corretamente, responderá a todas as outras perguntas e as tornará irrelevantes. A pergunta é importante. Nunca foi intenção de Pedro falar a respeito do exemplo heróico de Nosso Senhor. Os ensinos de Cristo eram nobres e vale imitar seu exemplo. O Novo Testamento concentra a ênfase em Cristo crucificado e ressuscitado e o apresenta como último objeto de fé alternativo. A pergunta importante, portanto, é não apenas o que é ser cristão, mas o que você pensa de Cristo. A igreja evangélica de hoje é alvoroçada por perguntas. Uma pessoa pode gastar todo o seu tempo tentando responder a elas. O que você pensa da Bíblia? O que você pensa da igreja? E há outras que poderíamos anotar, mas todas elas estão ultrapassadas. Por exemplo, a pergunta, o que você pensa da Bíblia? É ultrapassada e não faz sentido, porque a Bíblia foi confirmada pela ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo endossou a Bíblia por inteiro. A pergunta, o que você pensa da igreja? Também não faz sentido. Ninguém consegue perguntar isso e ser realmente sincero a respeito, porque Cristo disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Essas perguntas e muitas outras semelhantes são inadequadas. Assim, a pergunta diante de nós e a pergunta que realmente importa é simplesmente: o que você pensa de Cristo? E o que você fará com Cristo? Cada pergunta que porventura venhamos a propor reduz-se à questão de Jesus Cristo. Todos precisamos responder a essa pergunta quanto ao que faremos acerca desse homem que Deus ressuscitou dentre os mortos. Cristo é a última palavra de Deus à humanidade. Está escrito: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Também está escrito: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Quando a palavra se tornou carne, Deus falou. Ele falou sua palavra em carne, e o Cristo encarnado é essa palavra. Isso resume tudo o que Deus um dia diria aos homens. Nenhum desenvolvimento na psicologia humana requer que Deus corrija ou edite o que ele já disse em Jesus Cristo. A nossa pergunta, pois, acerca do próprio Cristo e todas as outras questões religiosas se reduzem a: o que você pensa de Cristo e o que você fará com ele? A menos que isso seja plenamente respondido, nada mais importa de fato. Alguns alegam ter problemas com isso. Na realidade, estão apaixonados por si mesmos e cegos pelo egoísmo e amor próprio. Respeitosamente, reclamo o direito de duvidar da santidade dos que agora dizem: tenho problemas com a Bíblia, tenho problemas com a igreja, tenho problemas com a moralidade. Todos esses problemas reduzem-se a um: Deus falou sua palavra eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Assim, Cristo resolveu cada questão. A pergunta dos que honestamente buscam provas do cristianismo é falsa.
Deus, ressuscitando seu Filho dentre os mortos, é a única prova, e essa prova é infinitamente capaz de aquietar a mente de qualquer um interessado e sincero. Assim, a pergunta não é se existem provas do cristianismo, porque não estamos tratando do cristianismo, estamos tratando de Cristo. Estamos tratando de um homem que se tornou carne, andou entre os homens, deu sua vida pelo homem e, para completar, ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. A pergunta não é o que você pensa do cristianismo, mas o que você pensa de Cristo e o que fará com ele. O homem sincero também não pergunta quem é Cristo e o que ele diz ser. Alguns afirmam terem dúvidas e questionam se Cristo é quem e aquilo que ele afirmou acerca de si mesmo. Aqui não deve haver dúvida nenhuma, porque as Escrituras afirmam que Jesus foi aprovado por Deus entre os homens. Grandes volumes de livros que preencheriam qualquer edifício do subsolo ao sótão foram escritos tentando mostrar que Jesus é o que ele afirmava ser. O coração do adorador sabe que ele é o que afirmava ser, porque Deus enviou o Espírito Santo para trazer a confirmação à consciência humana. Isso não diz respeito a provas. A história não pode oferecer provas melhores que o fato de Deus ter ressuscitado Cristo e o colocado à sua direita. Os ensinos morais de Jesus. A pergunta do homem sincero não é como comparar os ensinos de Jesus com os dos filósofos morais e das religiões do mundo. Alguns apresentam essa questão com um ar de pretensa autoimportância. Essa pergunta está resolvida para sempre, porque os ensinos morais de Jesus permanecem ou caem com ele. Se alguém discordar de Cristo, está liquidado no que diz respeito a ser cristão. Ninguém pode discordar do Senhor, ninguém pode questionar a verdade do verdadeiro, ninguém ousa levantar a questão de Jesus ser ou não o Senhor, ou de seus ensinos serem ou não sadios, ou de ele ser ou não aprovado por Deus. Seus ensinos morais permanecem ou caem com ele. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, é o objeto da nossa atenção, não os ensinos dele. Os ensinos de Jesus nos são caros e por meio deles podemos guardar seus mandamentos e provar que o amamos. É a pessoa de Jesus que torna válidos seus ensinos. Deus colocou a prova num nível espiritual. Ela não repousa na razão, mas na consciência. Se a ressurreição de Cristo repousasse na razão, só as pessoas altamente racionais poderiam ser convertidas. Se a ressurreição de Cristo repousasse na capacidade humana de juntar e pesar provas, só o homem treinado para juntar e avaliar provas poderia crer, mas o ingênuo jamais poderia crer. O homem que trabalha com as mãos e não tem muitos pensamentos profundos continuaria inconverso. Com Cristo foi exatamente o contrário. As pessoas comuns o ouviam com satisfação. Um coração aflito. O apelo de Jesus Cristo sempre foi ao homem simples, perturbado em sua consciência. Ele trazia uma consciência pesada e lacerada a Cristo. A consciência sabia que Cristo havia ressuscitado e aparecido a Pedro e a 500 irmãos de uma só vez, e que Deus o havia aprovado, confirmado, validado, marcado, selado e provado como seu Cristo. Todos os tipos de pessoas se convertem não por terem a habilidade de pesar provas. Se a salvação dependesse da minha capacidade de saber se algo é verdadeiro ou não, ou da minha capacidade de saber como uma corte legal, se algo testifica como uma corte legal, se algo testifica ou não a verdade, então, claro, só advogados e pessoas treinadas na área jurídica teriam alguma possibilidade de salvação. Mas essa verdade de Cristo ressuscitando dentre os mortos sobrepuja todo o raciocínio humano, eleva-se acima dele e segue direto para a consciência de cada pessoa, de modo que, assim que uma mensagem é pregada, todos podem saber de imediato. Eles não precisam perguntar. Aliás, é uma afronta perguntar.
Jesus Cristo ressuscitou e apareceu aos discípulos. Deus confirmou sua ressurreição, enviou o Espírito Santo e agora o próprio Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, já anunciou o veredito. Deus enviou seu Espírito para trazer o veredito à consciência do homem. De acordo com o testemunho em Atos capítulo 3, versículo 37, o resultado da pregação de Pedro foi que os homens compungiram-se em seu coração. A palavra compungir aqui significa simplesmente levemente perfurado, mas também tão fundo que a palavra grega original trazia um prefixo restritivo e intensivo. Quando as Escrituras dizem que perfuraram o lado de Jesus com a lança e descobriram que ele já estava morto, João capítulo 19, versículo 34, o termo perfurar é traduzido de uma única palavra. A palavra original empregada em Atos traz um prefixo restritivo e intensivo, indicando que as palavras de Pedro entraram mais fundo no coração dos ouvintes que a lança do soldado no lado de Jesus. Assim, o Espírito Santo levou a ponta da lança da verdade ao coração das pessoas e elas clamaram: "Que faremos?" Atos, capítulo 2, versículo 37. Pedro teve uma resposta imediata para eles no versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro estava dizendo: vocês devem crer no Senhor Jesus Cristo e depois provar que creram, identificando-se com ele no batismo. Vocês devem identificar-se com ele no batismo e mostrar para o mundo que creem nesse único que foi ressuscitado dentre os mortos. As pessoas receberam sua palavra com alegria e foram batizadas. E naquele mesmo dia, cerca de 3.000 foram acrescidos à igreja. Atos capítulo 2, versículo 41. Fatos e razão não conseguem esse efeito. Eu poderia discutir com alguém, argumentar com ele, pregar para ele, e se fosse capaz de fazê-lo com a oratória de Cícero ou Demóstenes, quando terminasse tudo, só poderia convencer a mente dele. A nossa consciência pode ser despertada pela presença de Jesus, que saiu do túmulo. Alguns foram levados a acreditar que foi a vida de Jesus que nos salvou. Não, ele teve de morrer. Alguns dizem que na morte de Jesus fomos salvos. Não, ele precisava ressuscitar. Todos os 3 atos precisavam estar presentes antes que pudéssemos realmente dizer que temos um Salvador em quem confiamos. Ele precisou viver entre os homens, santo e inocente, sem manchas nem defeitos. Teve de morrer pelos homens e depois ressuscitar no 3º dia, de acordo com as Escrituras. Ele realizou os 3. O que o Espírito de Deus leva ao coração, o Espírito Santo crava na nossa consciência e não conseguimos fugir até fazermos alguma coisa a respeito de Jesus. Qual é o preço? O segundo fator a tratar é o preço da vida crucificada. Sim, Jesus pagou pela nossa salvação, mas ainda há um preço que cada um deve pagar. A vida cristã não é uma viagem grátis. O fazer como condição. Que faremos? Pedro nunca teve medo da palavra fazer. Alguns nos círculos evangélicos a temem. Simplesmente inferem que é uma palavra inadequada. Mas Pedro não a temia, porque não se trata do fazer do mérito, é o fazer da condição. O que devo fazer para que possa receber os benefícios do Senhor Jesus Cristo na minha vida? Pedro disse: creia no Senhor Jesus Cristo e identifique-se com ele pelo batismo. Isso é o que devemos fazer. Esse é o significado da Páscoa. E dele você não consegue fugir. Podemos simplesmente celebrá-la uma vez por ano, mas ela nos ronda o ano inteiro. E se na providência de Deus você vier a morrer este ano, ela vai rondá-lo até a sepultura e por toda a eternidade. Pois Deus deu seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo e disse: creiam no meu Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Esse
é o fazer da condição. Se Cristo está vivo, você precisa fazer algo em relação a ele. Se Cristo está vivo, ele ficará em sua consciência até que você faça algo a respeito. E a prova de que ele está vivo é a descida do Espírito Santo para levar as provas diretamente à consciência do homem. Uma consciência cravada. Graças a Deus, Cristo vive. Graças a Deus, a luta acabou. Graças a Deus, a batalha foi ganha e a vitória da vida é nossa. No entanto, até você fazer algo, isso permanece na sua consciência e ali permanecerá até se passarem os séculos. Ele está na consciência de milhões que nada fazem a respeito e tentam viver uma vida crucificada sem encará-la. Os outros podem tentar, mas eu não consigo. Cristo morreu por mim. Ele levou os meus pecados. Deus o ressuscitou dentre os mortos e enviou o Espírito Santo para dizer: este é o meu filho, ouçam-no. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Assim, preciso escutar, ouvir, identificar, admitir, seguir, devotar-me, dedicar-me. Preciso seguir o Cordeiro por onde ele for. Ele fica na minha consciência até eu fazer alguma coisa. A minha consciência está cravada no fato de que ele se levantou em triunfo na ressurreição e na confirmação da graça salvadora para toda a raça humana. O cristianismo repousa sobre um fundamento, Jesus Cristo. Antes que alguém possa compreender a profundidade da experiência cristã e a dinâmica da vida crucificada, é preciso estabelecer esse fundamento. Nenhum prédio pode exceder a capacidade de seus alicerces. Quanto mais importante o prédio, mais importantes seus fundamentos. A pergunta correta a fazer é simplesmente: quem é Jesus Cristo? E logo depois, o que farei com ele? Que farás com Jesus? A.B. Simpson, 1843 a 1919. Jesus está em pé no salão de Pilatos, sem amigos, abandonado, traído por todos. Ouçam, o que significa o súbito chamado? Que farás com Jesus? Que farás com Jesus? Neutro não pode ser. Um dia teu coração perguntará: que fará ele comigo? Jesus está em pé, quieto, sendo julgado. Pode ser falso com ele, se quiseres. Pode ser fiel para o bem e para o mal. Que farás com Jesus? Vais evitá-lo, como Pilatos? Ou vais escolhê-lo, haja o que houver? É em vão que se esforças para dele esconder-te. Que farás com Jesus? Irás como Pedro, teu Senhor negar? Ou desdenharás fugir de seus inimigos? Com a ousadia de por Jesus viver ou morrer? Que farás com Jesus? Jesus, hoje te dou meu coração. Jesus, te seguirei por onde fores. Grato te obedecerei. Dirás: isso farei com Jesus. Capítulo 3. A cruz pelo lado da ressurreição. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. O ponto de partida da nossa jornada é conhecer quem realmente é Jesus. É nesse ponto que estabelecemos a nossa fé como fundamento para a Jerusalém celestial. Nosso alvo maior é ver Cristo face a face. Assim como em todos os outros tipos de jornada, a jornada da vida crucificada possui muitos obstáculos. Se nos apoiarmos na nossa própria força, falharemos. Entretanto, há em Jesus Cristo a força que faz que a jornada cristã seja bem-sucedida. O sucesso na vida cristã não é automático. A calma precisa ser cultivada como um jardim, e a vontade precisa ser santificada
e feita cada vez mais cristã. Os tesouros celestiais precisam ser buscados e nós precisamos buscar as coisas do alto e mortificar as coisas de baixo. Isso talvez não esteja escrito nos anais das igrejas evangélicas modernas, mas está escrito no Novo Testamento. São muitos os que, satisfeitos com a situação, nunca se empenham em serem cristãos de índice 100. Satisfeitos em apenas ser, muitos não chegam ao fazer. O nosso objetivo é concluir a corrida. Muitos iniciam, mas poucos cruzam a linha de chegada. Qual o segredo para avançar? Onde encontrar a força para suportar a corrida até o fim? A razão de tudo. O triunfo de Cristo sobre a morte, o fundamento e a fonte da nossa fé, significava tudo para os primeiros cristãos enlevados. A ressurreição de Cristo foi primeiro uma coisa admirável, depois se tornou um milagre feliz e então uma convicção radiante sustentada por muitas provas infalíveis, testemunhada pelo Espírito Santo. Isso, para os primeiros cristãos, tornou-se a razão de tudo. O grito de guerra daqueles primeiros cristãos era: Ele ressuscitou. E esse grito se tornou para eles coragem absoluta. Nos primeiros 200 anos, centenas de milhares de cristãos morreram como mártires. Para aqueles primeiros cristãos, a Páscoa não era um feriado, nem mesmo um dia santo. Não era apenas uma data comemorativa. Era um fato consumado que vivia com eles o ano inteiro e se tornara razão para sua conduta diária. Ele vive, diziam, e nós vivemos. Ele triunfou e nele triunfamos. Ele será conosco, ele está conosco e nos conduz, e nós o seguimos. Eles se voltaram para uma vida totalmente nova, porque Cristo havia ressuscitado. Não celebravam a ressurreição de Cristo dentre os mortos e então voltavam para a vida cotidiana, esperando outro ano para se comprometerem novamente. Viviam pelo fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos e de eles terem sido ressuscitados com ele. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, não se trata de uma incerteza. O sentido é vocês já foram ressuscitados com Cristo. Paulo declarou em Romanos capítulo 6, versículo 4, Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7 e outros trechos, que quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, seu povo ressuscitou com ele. A mortalidade ressuscitou com ele. A espiritualidade ressuscitou com ele. E essa ressurreição era e é um fato consumado. Os tesouros do céu. O que Paulo quer dizer quando fala das coisas que são do alto? Não aponta para alguma generalização abrangente, como pode parecer a princípio. Essas coisas podem ser identificadas. Podemos traçar uma linha no meio de uma página e posicionar no lado esquerdo as coisas que são da terra e no lado direito as coisas que são do céu. As coisas terrenas pertencem à visão, à razão e aos sentidos. As coisas celestiais pertencem à fé, ao crédito e à confiança em Deus. No lado esquerdo, posicionamos os prazeres da terra e no lado direito, o prazer no Senhor. À esquerda, posicionamos os tesouros da terra, à direita, os tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não a roubam, nem furtam. Mateus capítulo 6, versículo 20. À esquerda, posicionamos a reputação entre os homens e o nosso desejo de agradá-los. À direita, o nosso desejo de agradar a Deus. À esquerda, posicionamos uma rica moradia. À direita, a mansão lá em cima. À esquerda, posicionamos o desejo de andar com a melhor companhia aqui na terra. À direita, o desejo de andar com Deus aqui na terra. À esquerda, posicionamos a filosofia humana. À direita, as revelações de Deus.
À esquerda, cultivar a carne. À direita, viver para o espírito. À esquerda, viver por um tempo. À direita, viver por toda a eternidade. Em contraste, vemos quão diferentes somos como cristãos. Somos muito diferentes do mundo, completamente diferentes. Passe os olhos pelo lado esquerdo e você terá a visão, a razão e os sentidos. Eles lhes dão os prazeres terrenos, que o fazem desejar os tesouros terrenos. Eles querem que você busque uma boa reputação entre os homens e uma rica morada aqui. Eles o fazem querer andar na melhor companhia e seguir a filosofia humana. As coisas que são de Deus formaram a nossa fé, o crédito e a confiança em Deus, e nos fazem ter prazer no Senhor e valorizar os tesouros que são de cima. Elas querem que fiquemos no alto com Deus numa mansão celestial, que andemos com Deus aqui embaixo e sigamos a revelação divina, vivendo para a alma e para a eternidade. Uma igreja diferente do mundo. Paulo escreve aos cristãos para tratar de um grande erro que sempre cometemos. Devíamos saber disso, mas sempre estamos confundindo o mundo com a igreja e tentando conseguir que o mundo faça o que nós, cristãos, temos dificuldade de fazer. Estamos sempre pregando sermões, escrevendo artigos e cantando hinos, tentando equiparar o nosso país e a civilização moderna ou qualquer civilização com o cristianismo. Isso não é possível. A igreja cristã é algo à parte. Não é negra nem branca, não é vermelha nem amarela. A igreja cristã não é para canadenses ou americanos, alemães, britânicos ou japoneses. A igreja cristã é uma nova criação nascida do Espírito Santo, daquilo que saiu do lado ferido de Cristo, e é uma raça totalmente distinta. É um povo que está acima da raça presente e devemos ser diferentes do mundo porque fomos ressuscitados com Cristo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Esse é o centro da verdade. As Escrituras ensinam que Cristo está fora do túmulo, vivo para sempre e presente de maneira constante para aqueles que têm fé. Ele se junta a seu povo onde quer que ele se reúna, toda vez que se encontra. Até numa gruta escondido da perseguição. Pode ser na cachoeira da mula, pode ser na cocheira da mula ou numa catedral, mas seja lá onde o povo de Deus se reúne, Deus está com ele. Eles ministram para Deus e oram. Assim a igreja de Cristo vive porque Cristo vive, não importam as estações do ano. Cristo está fora do túmulo e jamais voltará para lá. A morte não tem domínio sobre ele. Assim, porque ele se levantou do túmulo, nós também seremos levantados com ele para buscar as coisas do alto. Certos imperativos não são impostos. Certos imperativos não são impostos porque Cristo ressuscitou, e cada voz santa do céu clama e nos exorta a cumprirmos essas ordens na nossa vida. As Escrituras dizem: procurem e mantenham o pensamento nas coisas do alto e afastem os modos antigos, perdoem a todos no mundo e dediquem seu tempo ao Senhor. É muito comum dedicarmos a Deus só os restos cansados do nosso tempo. Se Jesus Cristo nos tivesse dado só o resto de seu tempo, estaríamos todos rumando para as trevas. Cristo nos deu as sobras esfarrapadas. Cristo não nos deu as sobras esfarrapadas de seu tempo. Ele nos deu todo o tempo que tinha. Mas alguns de nós só lhe damos as sobras do nosso dinheiro e dos nossos talentos, nunca entregando o nosso tempo pleno para o Senhor Jesus Cristo, que nos deu tudo. Porque Ele deu tudo, temos o que temos, e Ele nos convoca. Neste mundo somos com Ele. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Neste mundo somos como Ele.
1 João capítulo 4, versículo 17. O cultivo de uma mentalidade religiosa. Como um exemplo, devemos ter a mentalidade cristã. A dificuldade é que temos uma mentalidade secular e uma mentalidade religiosa. Fazemos a maior parte das coisas com a mentalidade secular e reservamos uma área minúscula para aquilo que denominamos mentalidade religiosa. Com a nossa mentalidade religiosa, tentamos servir ao Senhor da melhor maneira possível. Desse jeito não funciona. O cristão não deve ter nenhuma mentalidade secular. Se você é cristão, deve procurar as coisas que são do alto. Não deve haver nada de mentalidade mundana em você. Alguns talvez perguntem: como conduzir os meus estudos? Como realizar as minhas tarefas domésticas? Como cuidar dos meus negócios? Você cuida dos seus negócios, realiza as suas tarefas domésticas e conduz os seus estudos, tornando-o parte de uma oferta a Deus, exatamente como você entrega o seu dinheiro na caixa de ofertas ou qualquer coisa que você ofereça de maneira aberta e pública a Deus. A vida crucificada evita essa vida dividida, uma vida em parte secular e em parte espiritual, em parte desse mundo e em parte do mundo acima. E em parte do mundo acima não é, de modo algum, o que o Novo Testamento ensina. Como cristãos, podemos transformar a maior parte das ações inúteis em reuniões de oração maravilhosamente espirituais, desde que simplesmente as entreguemos para Deus. Nicholas Herman, conhecido como Irmão Lourenço, era um simples lavador de pratos na instituição em que vivia. Ele dizia que lavava toda aquela louça para a glória de Deus. Quando terminava sua tarefa humilde, deitava-se no chão e adorava a Deus. Fazia tudo o que lhe era ordenado para a glória de Deus. Ele testemunhou: eu não faria nada, nem mesmo catar uma palha do chão, sem que fosse para a glória de Deus. Um santo louvava a Deus toda vez que bebia um copo de água. Ele não fazia uma cena, mas agradecia a Deus no coração. Toda vez que saio de casa, dirijo-me a Deus, esperando que Ele me abençoe e me guarde pelo caminho. Toda vez que estou num voo, espero que o Senhor me proteja, faça-me aterrissar em segurança e me leve de volta para casa. Se Ele me quiser no céu mais do que me quer na terra, responderá não a essa oração e pronto, mas seja lá o que acontecer, estarei com Ele. Entretanto, se Ele me quiser aqui, vou agradecer-lhe a cada hora e a cada dia por tudo. Vamos descartar nossa mentalidade secular e mundana e cultivar uma mente santificada. Precisamos fazer trabalhos mundanos, mas se o fizermos com uma mente santificada, eles já não são mundanos, mas parte da nossa oferta a Deus, com tudo mais que lhe oferecemos. Tal qual um ganso desajeitado. Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele e nos sentamos à direita do Pai com Ele em espírito. E um dia desses o faremos com um corpo humano. Por enquanto, devemos agir como se estivéssemos em cima, no céu, mas de maneira um pouco diferente. Um menino da zona rural vem à cidade e age diferente porque pertence à zona rural. O menino da cidade vai para a zona rural e age diferente porque pertence à cidade. O homem que não vive na zona rural com cuidado, tentando evitar o barro e manter os sapatos limpos. Ele age como um homem da cidade na zona rural. Como cristãos, precisamos agir desse jeito. De certa forma, pertencemos ao alto. A nossa cultura pertence ao alto. O nosso pensamento pertence ao alto. Tudo pertence ao alto. É claro que quando você está aqui embaixo, as pessoas o reconhecem e dizem: bem, aquele sujeito pertence ao céu. Conheço muitas pessoas que pertencem ao céu. Acho que uma das coisas mais feias no mundo inteiro é ver um ganso andando pela terra. Mas uma das visões mais graciosas nos céus é ver um ganso selvagem com as asas abertas,
rumando para o sul ou para o norte. Acho que agimos de modo desengonçado aqui, porque pertencemos ao alto. As pessoas que trabalham em grandes escritórios, rodeadas por não cristãos, não conseguem entrar facilmente em uma conversa durante os intervalos. Você age de maneira desengonçada, fica temeroso e envergonhado, sem saber o motivo. É porque pertence a Deus. Você tem outro espírito, conhece outra língua e fala a língua deste mundo com um certo sotaque. Quando outras pessoas mencionam a religião, falam sobre ela com um sotaque. Essas pessoas pertencem à terra, você pertence a Deus nos céus. E claro, elas não concordam. Acham que você anda desengonçado aqui embaixo, mas ainda não viram com as asas abertas. Espere chegar o tempo em que os filhos de Deus vão abrir as asas e levantar voo para encontrar o Senhor na glória. Então, todos verão como eles são graciosos. Por enquanto, na terra, claro, as pessoas não nos veem assim. Joias neste mundo. Essa questão de estarmos escondidos com Cristo em Deus pode ser naturalmente dividida em 4 segmentos. O primeiro ponto, a sua vida. O segundo ponto, está escondida. O terceiro ponto, com Cristo. E então, o último ponto, em Deus. Eis sobre a terra as joias do céu. A sua fé é sua segurança reforçada. E aqui está a cura de todas as curas. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. A esperança da igreja é que quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Essa é a esperança da igreja. Não temos todos os detalhes. Éramos inteligentes demais uma geração atrás, quando pensávamos conhecer todos os detalhes. Sabíamos exatamente tudo o que era possível saber acerca das profecias. Agora é diferente. Temos de falar nas profecias, porque o que nos ensinaram nos foi arrancado de sob os pés e de algumas de nossas opiniões, sem dúvida. Cristo virá, e quando vier, você estará com ele em glória. Exatamente como você estava com ele quando Cristo morreu e ressuscitou. Estará com Cristo quando ele vier em glória. Por enquanto, espera-se que você haja de acordo com aquilo em que crê. É como a noiva que deve ser separada do noivo por um breve momento. Ela escreve algumas cartas e é ávida por lhe telefonar. Quer estar com ele. Ele está fora, em algum lugar, tentando conseguir uma casa para viver com ela. Ela diz, não me importa a casa, quero estar com você. O importante não é a casa com os enfeites e a mobília e todo o resto. Ela anseia por ele. E o que acontece com Jesus Cristo? Desejamos Jesus Cristo e a glória virá por si. A glória de Deus. Tenho lido o livro de Apocalipse e os hinos da igreja e tentado aprender acerca da glória. A maioria de nós ainda não sabe muito a respeito do céu. Podemos ficar surpresos com o que veremos ali e o que denominamos glória. Não conseguimos saber mais do que sabemos agora até Cristo voltar, mas podemos sabê-lo com intimidade cada vez maior. Conhecendo-o, vamos conhecer a glória, porque ele é a glória daquele lugar. Ali, o Cordeiro é a luz. A vida crucificada começa pela ressurreição após a cruz. Jesus está vivo, portanto, nós vivemos. Mas não sou eu, é Cristo o tempo todo. Cristo já ressuscitou. Charles Wesley, 1707 a 1788. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. Ao Senhor Jesus honrai, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores para salvar, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Versão de Henry Maxwell White, Inário para o Culto Cristão. Capítulo 4. A solidão da vida crucificada.
Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Salmo 27, versículo 4. Davi foi o homem que escreveu o Salmo 27. Ele buscou Deus porque sabia que os que buscam o Senhor de nada têm falta. Salmos 34, versículo 10. E declarou: como a terra árida, tenho sede de ti. Salmos 143, versículo 6. Disse mais: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Salmos 62, versículo 1 ao 5. Davi ainda clamou: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Salmo 63, versículo 1. E o salmista continuamente repetia: a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Salmo 63, versículo 8. Essa é a linguagem do homem Davi. Você encontrará esse mesmo tom em Abraão e todo o Antigo Testamento. Hoje buscamos Deus e paramos de sondá-lo, enquanto os antigos santos buscavam Deus, encontravam-no e continuavam buscando mais e mais. Siga e ame profundamente. Algumas grandes almas nos parecem incomuns por causa de sua qualidade de vida. Não coloco nenhuma delas num pedestal, pois alcançam a virtude no mesmo lugar onde podemos alcançar a nossa, no Senhor Jesus Cristo. O mérito delas vem da mesma fonte que a nossa, e o nosso da mesma fonte que o mérito deles. O apóstolo Paulo disse: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Essa forma de pensar produziu pessoas como Santo Agostinho e John Tauler, Thomas A. Kempis, Richard Rolle, Bernardo de Claraval, Bernardo de Cluny, João da Cruz, Madame Guyon, François Fenelon, Henri Suso. Esses nomes soam estranhos para alguns, mas estão associados à multidão de cristãos que anseiam por Deus, aqueles que cultivaram no coração o mesmo tom do antigo Davi. Eu poderia listar nomes que talvez sejam mais familiares: Samuel Rutherford, John Wesley, A.B. Simpson. Uma sede e um anseio pela água fresca dirigiram esses homens e mulheres. Quando a encontravam, buscavam-na novamente. A tragédia nos nossos dias é que somos ensinados a crer em Cristo e aceitá-lo e parar de buscá-lo. É nesse ponto em que está a igreja evangélica hoje. O que estou tentando fazer é encorajar as pessoas a desejarem buscar Deus. Qualquer flecha rumo a um alvo precisa estar na direção correta. O que importa é a direção e o movimento. Se Deus é a direção e se você se move para Ele, fico feliz. No Antigo Testamento, há um livro que poucos leem. Eu também hesito em fazê-lo porque é um tanto rude. A maioria não o lê, porque não sabe o que significa. Refiro-me ao Cântico de Salomão. Um dos antigos místicos, Bernardo de Claraval, começou a escrever uma série de sermões sobre o Cântico de Salomão, intitulada Sermões sobre o Cântico dos Cânticos. Mas só havia terminado de pregar o primeiro capítulo quando morreu. Então suponho que tenha concluído a exploração do livro na glória. O Cântico de Salomão é a história de uma moça profundamente apaixonada por um jovem pastor. É de fato uma linda história de amor, e assim tem sido compreendida pela igreja. Um dos hinos de Charles Wesley, Tu, pastor de Israel, e meu pastor, é baseado neste livro. Tu, pastor de Israel e meu pastor, alegria e desejo do meu coração, por maior comunhão anseio, anelo residir onde estás.
A pastagem que almejo encontrar, onde todos os que obedecem ao pastor são alimentados, reclinados em teu colo e protegidos do calor do dia. Ah, mostra-me aquele lugar feliz, o lugar de morada de teu povo, onde os santos, numa visão extasiada, esperam num Deus crucificado. Teu amor por um pecador declarar, tua paixão e morte no madeiro, meu espírito suporta o Calvário para sofrer e triunfar contigo. É ali que as ovelhas de teu rebanho, só ali ambiciono descansar, deitar-me ao pé da rocha ou levantar para me abrigar em teu peito. É ali que permaneceria sempre, e nem por um momento sequer me afastaria, escondido no rasgo do teu lado, eternamente guardado em teu coração. Esse hino fala acerca de Deus sem ser irreverente. A nossa mentalidade atual, porém, é um cristianismo do tipo, eu acredito em Cristo, agora vamos tomar um refrigerante. A Igreja de Jesus Cristo nunca seguia pela cabeça, a Igreja seguia pelo coração. O Espírito Santo nunca enche a cabeça do homem, o Espírito Santo enche o coração humano. Os esforços atuais de apoiar o cristianismo com a filosofia e a ciência receberão um olhar atravessado do Deus onipotente, que então os deixará seguir às cegas rumo ao liberalismo. Em algum lugar, Deus terá seu próprio povo, composto por aqueles que continuam clamando pelo Deus a quem amam. Esse não é o lugar da ética humana. O autor anônimo de A Nuvem do Não Saber escreveu: da brevidade da palavra e da impossibilidade de alguém se elevar até ele pela curiosidade intelectual ou pela imaginação. Lembre-se dele ansiando por Deus. Ambos tentaram resolver o problema raciocinando por si. Em outras palavras, não é pelo seu pensar ou pela sua imaginação que você alcança Deus. Em tudo isso há um elemento desconhecido. Pensamento fútil. Não me deterei por nada menos que o profundo vício divino a que denominamos Deus e me empenharei para viver além do poder da imaginação. A dificuldade básica na igreja evangélica é que temos tentado pensar no nosso caminho para Deus. Nada poderia ser mais fútil e frustrante. É somente pela graça que você pode ter a plenitude do conhecimento de Deus. Mas nenhum homem consegue por si só pensar em Deus. Você não consegue pensar a respeito dele ou com ele. De fato, não consegue nem mesmo conceber a ideia de Deus. Mas aquela fome no seu coração buscará e sondará até encontrar o objeto do amor do seu coração, o próprio Deus. Como então podemos conhecer Deus? Como podemos perfurar a nuvem de trevas e ser atingidos pelo dardo afiado do amor ardente? Pela sede de Deus, sem nenhum outro motivo que não alcançar o próprio Deus. Muitos permanecem aquém e se satisfazem com as obras de Deus e até com a teologia. Sem dúvida, o pensamento é necessário e correto, mas em última análise é impotente porque a busca vai além do âmbito intelectual. Você não consegue chegar a Deus com a cabeça. O hino de William Cowper, A Luz e a Glória da Palavra, reflete isso. O Espírito sopra sobre a palavra e traz à tona a verdade. Preceitos e promessas fornecem uma luz que santifica. Uma glória recobre a página sagrada, majestosa como o sol. Provê luz para todas as épocas, provê, mas nada toma emprestado. A mão que a deu ainda supre a luz e o calor pela graça. Suas verdades sobre as nações alvorecem, mas nunca se põem. Gratidão eterna receba por tão reluzente manifestação, que faz um mundo de escuridão brilhar com raios do dia celestial. Minha alma exulta em perseguir os passos daquele a quem amo, até a glória irromper a minha vista em mundos mais brilhantes acima. Um preenchimento poderoso. Ainda que tenha ocorrido de modo não intelectual, as Escrituras se tornaram para alguns o substituto de Deus. A Bíblia tornou-se uma barreira entre eles e Deus. Temos a Bíblia, dizem,
com certo orgulho, e não precisamos de mais nada. Examine a atitude deles e você descobrirá que a Bíblia não causou impacto real no estilo de vida. Lembre-se que uma coisa é acreditar na Bíblia, outra totalmente diferente é permitir que a Bíblia, pelo ministério do Espírito Santo, exerça impacto e mude sua vida. O problema de alguns é crerem que se lerem algo na Bíblia, já o experimentaram. Uma coisa é ler a respeito do novo nascimento na Bíblia, outra totalmente diferente é nascer de cima pelo Espírito do Deus vivo. Uma coisa é ler a respeito de ser cheio do Espírito Santo, outra bem diferente é experimentar o poderoso enchimento do Espírito Santo que muda radicalmente a nossa vida para uma vida de adoração, maravilhada e extasiada com as coisas de Deus. Ler e experimentar são coisas bem diferentes. A parte do Espírito Santo soprando sobre ela, a Bíblia pode ser algo inútil, apenas outro livro literário. Pode ser boa leitura, mas há algo infinitamente mais valioso que a Bíblia. Aproprie-se das promessas. Podemos lembrar-nos de ter cantado na escola dominical um cântico que diz: cada promessa no livro é minha. Mas não chegamos a perceber que uma coisa é acreditar numa promessa, outra bem diferente é apropriar-se dela na vida. É como um homem tropeçando na escuridão da noite, sem conseguir ver a mão diante do próprio rosto. Seu companheiro pergunta: como você consegue enxergar nessa escuridão? Eu consigo, responderia ele, porque tem um farolete no bolso. O fato de simplesmente possuir um farolete no bolso não ilumina o seu caminho até você tirá-lo do bolso e ligá-lo. Simplesmente acreditar na Bíblia não resolve, até retirarmos as promessas divinas da Bíblia e, pela fé, apropriarmos-nos delas na nossa vida. Um pequeno lema que circula nos meios evangélicos é: Deus disse, eu creio, e isso basta. O problema é que se você não crê em algo suficiente para tomar posse disso na sua vida, está realmente crendo? A Bíblia exorta a andarmos na luz, mas a luz não tem valor algum, a menos que estejamos andando nela. Separe-se. Alguns cristãos chegaram ao ponto de falarem sobre quase tudo o que conseguiram compreender. Nunca chegarão mais longe com a cabeça de modo que podem dar descanso a ela. É o coração sedento que finalmente penetrará o véu e encontrará Deus, mas isso ocorrerá nos recessos solitários do coração, longe das coisas do mundo natural. É nesse lugar que Deus nos encontrará, longe da multidão enlouquecedora. Estude o tabernáculo do Antigo Testamento e você terá uma ideia do que estou dizendo. O sumo sacerdote precisava cumprir vários estágios, até finalmente se separar da luz natural e entrar na presença de Yahvé. Naquela presença estava a iluminação sobrenatural da presença de Deus. Sem nada que o protegesse, exceto a oferta de sangue e a garantia da promessa de Deus, o sacerdote ficava ali na presença daquele brilho sobrenatural. Permanecia ali sozinho. Ninguém podia acompanhá-lo dentro daquele lugar brilhante. É muito difícil para os cristãos modernos compreenderem isso. Vivemos numa era de auxílios. Em nenhuma outra época da história houve mais auxílios à vida cristã. É um estranho oxímoro que quanto mais auxílios à Bíblia temos, menos poder espiritual manifestamos. É porque esses auxílios só conseguem chegar até esse ponto. A professora pode ensinar o aluno a ler, mas na realidade isso é tudo o que consegue fazer. O que o aluno lê realmente cabe a ele. A professora pode ajudá-lo até ali, depois fica por conta dele. Isso é verdade para a vida inteira. Há algumas coisas na vida que precisamos fazer por nós mesmos. Ninguém pode ajudar-nos, ninguém pode auxiliar-nos ao longo do caminho. Por isso, há uma decadência nos círculos evangélicos de hoje. Queremos confiar uns aos outros, queremos exercer o ministério de socorro. Não somos nada, a menos que tenhamos uma multidão à volta, sem perceber que penetrar na presença de Deus é uma jornada muito solitária.
Ainda que possa haver muitos companheiros ao longo do caminho quando vivemos a vida crucificada, ninguém pode vivenciar as nossas experiências por nós. Além disso, não podemos vivenciar as experiências dos outros. Tudo se resume a Deus e nós. E quando chegamos à presença do Senhor, chegamos por nós mesmos. A comunhão cristã é maravilhosa, mas existe um momento em que até ela se torna um obstáculo. Você estará sozinho, mesmo que a multidão o rodeie. Ainda que houvesse 3.000 convertidos mediante a pregação de Pedro no dia de Pentecoste, cada um se converteu por si só. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, não se estabeleceu sobre eles em massa. O Espírito veio sobre eles individualmente, e cada um passou pela experiência como se fosse o único ser humano presente. É provável que você queira ajudar os outros, então ajude-os ao máximo, mas Deus quer que você prossiga para onde não há luz natural que o ajude. Você não pode confiar em nada natural quando está na presença de Deus. Renove sua mente. Um homem escreveu numa revista evangélica: aceite as doutrinas de uma denominação assim e assim. Ele havia permitido que outra pessoa moldasse sua mente. E é por isso que milhões de católicos ou metodistas ou presbiterianos, satisfeitos, porque alguém pensa por eles, alguém lhes diz uma palavra de fé, amor e consolo, e já pensou tudo para eles. Alguém superior assumiu toda a responsabilidade. Tudo o que precisam fazer é obedecer sem questionar. Não quero ser antipático, só estou ressaltando que é por isso que certas denominações religiosas podem segurar seu povo sem nunca dizer: é entre você e Deus. Você precisa encontrar Deus, como a coça anseia por águas correntes. Salmo 42, versículo 1. Você precisa buscar Deus sozinho. Posso ajudar você com as Escrituras e fazer o máximo para auxiliar, mas quando Ele o encontrar, você estará só. Você não pode tomar emprestado a autoridade de outra pessoa. Ninguém pode chegar e dizer: tudo bem, está feito. Agora declaro que a partir de hoje, nessa hora, você está bem. Um jovem cristão que buscava sinceramente Deus me disse: acho que você chegou lá. Graças a Deus, eu estava atento porque aquilo poderia ser o meu fim. O nosso desejo é que cada um clame a Deus e olhe em sua direção, sem nada mais, exceto o puro propósito de buscar o próprio Deus. Quero Deus e nada mais. Alguns acreditam que justificados por sua redenção seja simplesmente uma figura de linguagem. Creio que quando Jesus Cristo disse: quem me recebe, recebe aquele que me enviou, Mateus capítulo 10, versículo 40, quis dizer que ele me recebeu, e não serei exposto por nenhum estudioso brilhante que diz que as palavras de Jesus eram uma ilustração extraída de um tribunal legal estrangeiro. Talvez a ilustração ou figura tenha sido extraída dali, mas por trás da figura de linguagem que a sustenta está a realidade concreta da minha vida e do meu futuro, e a esperança de que seja mais que mera ilustração. É um fato glorioso e concreto, firmado sobre a rocha eterna, pois Jesus removeu todos os empecilhos legais pelos quais eu não iria para o céu. Mas creio que um Deus santo precisa reger seu universo de acordo com sua lei santa. Se ele rege seu reino de acordo com sua lei santa, não me preocupo, porque quebrei cada uma de suas leis, seja na intenção, seja de propósito. Assim, a justificação deve estar em algum lugar, a redenção deve estar em algum lugar. Deve-se fazer algo legal para permitir que eu tenha Deus e Ele me tenha. E isso foi feito. Graças a Deus, isso foi feito. Creia em Deus. Há momentos em que tudo o que podemos fazer é crer em Deus e naquilo que Ele diz, acreditar nele em amor. O autor de A Nuvem do Não Saber diz: Deus mesmo. Nenhum homem consegue pensar. Ele pode ser amado, mas não pensado. Deus onipotente criou o universo, e sua presença transborda em graus imensos e jamais pode ser circunscrita naquela coisa pequenina chamada nossa cabeça, nosso intelecto. Ele sabe que tudo o que podemos fazer é buscar,
porém jamais chegará a Deus. Esvazie-se. Um fenômeno da natureza é que não existe algo que possa ser chamado de vácuo. O vácuo não existe na natureza e também não existe no mundo espiritual. Enquanto um recipiente está cheio de algo, nada mais pode entrar. E é aqui que uma lei espiritual entra em cena. Enquanto houver algo na minha vida, Deus não pode preenchê-la. Se eu esvaziar metade da minha vida, Deus só pode encher essa metade, e a minha vida espiritual seria diluída com as coisas do homem natural. Essa parece ser a condição de muitos cristãos hoje. Eles estão dispostos a se livrarem de algumas coisas na vida, e Deus vem e os preenche o máximo que consegue. Mas até que eles estejam dispostos a renunciar a tudo e a entregar tudo no altar, de certo modo Deus não pode preencher sua vida inteira. Uma das coisas estranhas acerca de Deus é que Ele entrará à medida que permitirmos que o faça. Digo com frequência que o cristão é cheio do Espírito Santo conforme deseja. Podemos implorar para sermos cheios do Espírito Santo, podemos falar a respeito disso. Contudo, até estarmos dispostos a nos esvaziar, jamais teremos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Deus nos preenche de acordo com o que lhe permitimos preencher. Quando criamos um tipo de vácuo na nossa vida, estamos na realidade convidando o Espírito Santo para chegar logo. No dia de Pentecoste, houve o som como de um vento muito forte, Atos capítulo 2, versículo 2. O motivo para isso é que aqueles discípulos se colocaram diante de Deus, esvaziados de tudo. Eles não tinham espaço para nada, exceto para Deus. E quando se apresentaram como recipientes vazios diante do Senhor, Ele correu poderosamente para enchê-los. Não importa a geração que você observe ou o século que você estude, descobrirá uma coerência naquilo que o Espírito Santo está dizendo e fazendo. Desde o dia de Pentecostes até o momento presente, só existe uma coisa na mente do Espírito Santo: preencher a igreja com sua presença gloriosa. Sua mensagem é simplesmente: esvaziem-se e eu, o Espírito Santo, virei para encher vocês até transbordarem. Um autolivramento. Alguns podem dizer: pastor, eu seria um cristão melhor se tivesse um pastor melhor. Eu gostaria que isso fosse verdade, mas você sabe que não se trata disso, porque quanto melhor o pastor, mais parasita espiritual você seria, descansando nele. Com frequência, as pessoas mais espirituais frequentam igrejas cujos pregadores não conseguem entregar seu sermão sem um lenço de papel ao lado. O motivo é que, por terem pouco auxílio do púlpito, esses cristãos precisam aprender a confiar em Deus. Se você obtém uma ajuda do púlpito, tende a se tornar um parasita e descansar no seu pastor. Creio no sacerdócio dos cristãos. Livre-se de si mesmo. Quando você ficar tão abalado na lama que só Deus o conseguirá resgatar, haverá um som que poderá ser ouvido e a uma quadra de distância. Pare de pensar que você é alguém. Pare de pensar que vai conseguir ser um teólogo abençoado. Isso é tudo o que você sabe. Como disseram certa vez, pelo amor é possível amar a Deus e ser santo, mas jamais ensinado. Tenham cuidado de não tentar entrar na vida mais profunda por sua inteligência ou imaginação. Não tente olhar para Deus por si mesmo e mantê-lo no seu próprio coração. Não estou dizendo que não é bom chegar ao altar para orar. A questão é outra. Estou falando sobre a solidão da alma tirada da multidão. Mesmo quando a mulher avançava em direção a Jesus e era comprimida pela multidão que o apertava por todos os lados, ela continuou avançando e finalmente tocou a barra das vestes dele. Jesus disse: "Quem tocou em mim?" Marcos, capítulo 3, versículo 31. Os discípulos de Jesus observaram que ele estava cercado por todos os lados, mas Jesus retrucou: "Eu não quis dizer isso. Quero saber quem me tocou com fé." Lucas, capítulo 8, versículo 46. Os discípulos ficaram apenas perturbados. Eles estavam com Jesus, mas só ficaram perturbados. No entanto, a mulher que estava só, separada, avançou na direção de Jesus e foi tocada por ele em fé e amor. Precisamos ter o coração curado.
Precisamos ter a unção de Deus no coração. Um antigo hino de A.B. Simpson atesta esse fato. Sim, há bálsamo em Gileade. Ali há um grande médico. Levemos a ele todas as nossas enfermidades. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. A vida crucificada é uma vida abençoada, mas é uma vida solitária, que nenhum homem pode percorrer no lugar do outro. A luz e a glória da palavra. William Cooper, 1731 a 1800. O Espírito sopra sobre a palavra e traz à tona a verdade. Preceitos e promessas fornecem uma luz que santifica. Uma glória recobre a página sagrada, majestosa como o sol. Provê luz para todas as épocas. Provê, mas nada toma emprestado. A mão que a deu ainda supre a luz e o calor pela graça. Suas verdades sobre as nações alvorecem, mas nunca se põem. Gratidão eterna receba, por tão reluzente manifestação, que faz o mundo de escuridão brilhar, com raios do dia celestial. Minha alma exulta em perseguir os passos daquele a quem amo, até a glória romper a minha vista em mundos mais brilhantes acima. Terminamos aqui a leitura da primeira parte. Em um próximo vídeo, leremos a parte 2, cujo tema será a dinâmica da vida crucificada.